Hoje eu gostaria de meditar com você acerca de um dos personagens bíblicos mais contraditórios e que mais causa e cria polêmicas. Talvez você nunca tenha ouvido na sua vida um pastor evangélico defender a Virgem Maria dos grandes erros que são cometidos contra ela. Mas não se assuste, não se atemorize. Apenas medite de uma forma séria e de uma forma equilibrada, sem paixões, sem apego denominacional, mas apenas com um olhar fixo acerca daquilo que afirma a palavra de Deus. Eu quero convidar você a meditar sobre essa mulher de Deus, uma virgem chamada Maria, que viveu em uma currutela nas redondezas de Jerusalém, uma cidadezinha bem pobre chamada Nazaré. A grande verdade é que Maria tem sido vítima de muitos erros. Se por um lado ela tem sido idolatrada por algumas pessoas, por outro lado, ela tem sido menosprezada, rejeitada e colocada de lado como um personagem de segundo plano ou de segunda importância. Ambos estão cometendo um erro grave contra essa mulher de Deus. Tanto aqueles religiosos que a idolatram e fazem dela uma imagem esculpida, como os religiosos que menosprezam essa mulher, preferem ignorar e rejeitá-la com medo de serem confundidos com aqueles que a idolatram. Mas há uma profecia. E essa profecia veio de Deus em relação a essa mulher. Todas as gerações, disse Isabel, mãe de João Batista, ao ser visitada por essa Virgem de Nazaré, todas as gerações te chamarão de bem-aventurada. E de fato, você analise comigo a importância desse fato. Desde o jardim do Éden, que Deus havia formado um plano no seu coração de resgatar o homem que havia caído e se perdido. E ele, naquele momento, ele profetizou, ele falou do futuro e ele disse: do ventre de uma mulher nascerá aquele que vai te esmagar a cabeça. Ele estava falando de Jesus Cristo, que viria a esse mundo para resgatar o homem da maldição, da morte e da separação eterna de Deus. E ele disse que seu filho unigênito iria nascer do ventre de uma mulher, para que ele tivesse condições como homem, e nascido sem pecado, sem o manto da maldição sobre ele, porque havia sido gerado pelo próprio Espírito Santo, mas como homem, porque nasceu do ventre de uma mulher, pudesse tomar sobre si aquela maldição que veio sobre toda a raça humana. E essa era uma grande estratégia
Porém, pare para pensar comigo. Quem seria essa mulher que poderia gerar o próprio Filho de Deus? Quantos riscos estariam envolvendo este nascimento, esta geração desta criança, a criação desse menino? Deus sempre fez questão de deixar claro a sua repulsa pela idolatria. E a idolatria é tudo e qualquer coisa que seja posta no lugar de Deus. Tanto que a Bíblia Sagrada chega a chamar a avareza, aquela pessoa que é o vulgo mão de vaca, que não abre a sua mão para ajudar, para contribuir, para abençoar o seu próximo. A Bíblia chama o avarento de idólatra. Por quê? Porque o dinheiro dele, quer seja pouco, quer seja muito, foi colocado no lugar que é devido a Deus. Jesus, certa vez, ele disse assim: aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou a própria vida, mais do que a mim, este tal não é digno de mim e não é apto para entrar no reino dos céus. Então, nós observamos de uma forma clara o lugar que Deus deseja ter em minha vida e em sua vida. O primeiro lugar. Ele não aceita dividir esta primazia. Ele não aceita dividir o trono do nosso coração com nada e com ninguém. E aquilo que disputa a nossa atenção com esse lugar que é devido a Deus é chamado de idolatria. E Deus sempre teve repulsa disso e fez questão de mostrar isso a seu povo, que eles não poderiam ter outros deuses para adorar e se relacionar. Agora, uma mulher queria gerar o seu filho unigênito, que se despiria da sua condição de Deus e tomaria forma humana, como um pequeno feto no ventre de uma virgem, e seria gerado por ela. Que risco de idolatria! Que grande risco haveria das pessoas começarem a chamar essa mulher de mãe de Deus? Mas como ela poderia ser a mãe de Deus se Deus nunca nasceu? Mas ele sempre existiu. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Ele não foi criado por ninguém, porque se ele fosse criado por alguém, haveria alguém que seria maior do que ele. Ele simplesmente se desfez, se despiu da sua condição de Deus e tomou a forma humana no ventre daquela virgem. Mas ela não é sua mãe. Mas haveria um risco enorme. Por quê? Porque ela estaria gerando. Sua barriga iria crescer. E ela iria parir esta criança. Iria sair do interior dela. E ela seria sua mãe. Iria criá-lo, educá-lo, os seus primeiros passos. E as pessoas iriam dizer, ela é mãe de Jesus. E ao observarem, detectarem, se darem conta e conectarem Jesus, a divindade, ao trono do Todo-Poderoso, poderiam dizer, ela é a mãe de Deus. Mas Maria, e nisto nós temos que dar a mão à palmatória
Nunca, jamais. E por isso ela foi escolhida. Eu penso o quanto Deus olhou entre as jovens, entre as virgens, de geração em geração, observou a qualidade do caráter, da personalidade, das emoções, dos sentimentos, daquilo que havia dentro do coração de cada jovem, porque o risco seria muito grande. E finalmente ele escolheu essa moça, essa Maria, lá em Nazaré, porque haviam grandes qualidades nela. E uma delas, você observa que essa moça jamais ela requereu para si a condição de ser idolatrada ou considerada a mãe do próprio Deus. Nunca, em momento algum. Ela reivindicou para si qualquer tipo de admiração ou de adoração. Claro que ela tinha um sentimento por Jesus, que é um sentimento não apenas de serva, mas um sentimento de mãe. E havia sempre a necessidade dessas coisas estarem sendo equilibradas e colocadas no eixo, porque estamos falando de um ser humano como eu e você. Ela tinha suas fragilidades e os seus sentimentos como eu e você, mas ela jamais reivindicou para si qualquer tipo de adoração ou de qualquer tipo de benefício ou admiração por ter gerado em seu ventre o próprio Filho de Deus. Mas ela sempre afirmou isso para seu esposo José: o que está nascendo em mim é gerado pelo Espírito de Deus. O anjo de Deus confirmou a José em um sonho daquele grande milagre, daquele grande propósito que Deus tinha no nascimento daquela criança. E que eles deveriam ter muito cuidado com isso, muita atenção com isso. Certa vez, Jesus foi com os seus discípulos a um casamento numa cidadezinha próxima em Caná, na Galileia. Uma festa de casamento, um evento, uma celebração tão importante, principalmente naquela região do mundo e naquele período da história, onde as pessoas não tinham muito o que fazer, e um evento daquele era uma grande celebridade. Eram 7 dias de festa, de comemoração. Jesus estava lá. E havia acabado o vinho. E quando acaba o vinho, acaba a alegria de toda a festa. Porque aquela família não previa que viriam tantas pessoas e se consumisse tanto vinho. E a mãe de Jesus, Maria, a mulher que o gerou, que deu à luz e que o ensinou os primeiros passinhos, se aproxima dele e diz: meu filho, o vinho acabou. Mas observe que ela não estava dizendo isso para Jesus com a intenção de que ele fosse com os discípulos na padaria, no açougue ou no supermercado de Caná para comprar um engradado de vinhos e ajudar aquela família para que a celebração não tivesse um fim vexatório. Mas ela sabia perfeitamente do potencial que havia nas mãos de Jesus, ela não tinha dúvida sobre isso. Que para ele tudo era possível, porque ela gerou em seu ventre o Filho de Deus. E Jesus, então, inicia o processo de equilibrar as coisas na mente desta mulher abençoada. E equilibrar as coisas no coração e na mente das pessoas ao redor que haviam como sua mãe. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Mas eu quero enfatizar isso. Jesus não estava faltando com respeito à sua
mãe. A mulher que o gerou e que o criou com carinho de mãe, que o amamentou com seu peito. Mas ele estava equilibrando as coisas. Mulher, eu sei a hora em que eu devo operar milagres. Eu não preciso que ninguém me oriente ou me diga o que eu devo fazer, mulher. Você me gerou. Em teu ventre eu fui formado, mas pelas mãos do Espírito Santo. Eu sei o que fazer e a hora que eu devo fazer. E então Jesus operou aquele primeiro grande sinal, aquele primeiro grande milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. E muitas coisas começaram a acontecer após aquele episódio e esse grande milagre, em que Maria, após ter ouvido isso de Jesus, viu em seus olhos que ele iria fazer com que aquela festividade continuasse, e disse aos garçons: façam tudo o que ele mandar, porque eu tenho certeza. Eu conheço ele, eu o criei, eu conheço o seu olhar. Ele vai fazer alguma coisa. Está certo que ele me mostrou que não sou eu que estou sobre o comando. Ele é quem sabe o momento certo de operar os milagres, mas eu vi no olhar dele, ele vai fazer. Preparem-se. Vão até ele, façam tudo o que ele disser, porque ele vai fazer algo. Como eu disse antes, o risco era muito grande, não apenas no coração daquela mulher abençoada, de confundir as coisas, mas no coração de todo o povo, que poderiam passar a idolatrá-la e a confundir as coisas, não vê-la como uma serva submissa, que ofereceu o próprio ventre para um projeto e um plano grandioso de Deus. E algum tempo depois, Jesus estava pregando. A multidão estava ao seu redor. E aí uma mulher, no meio da multidão, gritou de entusiasmo. E ela disse: bem-aventurados são os peitos que te amamentaram, bem-aventurada mulher que te trouxe a luz neste mundo. Você está vendo isso? Era aquilo que Deus previa. Há um perigo nisso. Há uma tendência no homem a idolatrar, ou seja, a colocar situações, pessoas ou coisas ou fatos no lugar de Deus. E isso traz grandes maldições. Você lembra no deserto do Sinai, quando Deus mandou que Moisés erguesse uma serpente de bronze numa haste e a fincasse naquele deserto? E todo homem que olhasse para aquela serpente enroscada naquele madeiro seria curado, e aquele veneno que circulava em sua corrente sanguínea iria miraculosamente desaparecer. E aquilo era um sinal, era uma sombra do que Deus realizaria por intermédio por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Mas se você continuar a ler o texto sagrado, você vai observar que aquela serpente de bronze enroscada numa haste, aquele povo, sabe o que eles fizeram? Eles guardaram ela. E começaram a chamá-la de Deus, o Deus de Sam. E faziam reverências e preces e orações, e aquilo se tornou uma maldição para o povo. O que antes era uma bênção tornou-se uma maldição. Por quê? Porque as pessoas começaram a idolatrar, a não enxergar com clareza o significado daquilo que Deus estava fazendo, e começaram a prestar culto e a idolatrar a serpente.
enroscada naquele madeiro, naquela haste. Eles não tiveram discernimento de perceber o significado daquilo. Maria iria correr o mesmo risco da falta de compreensão e de entendimento. Agora uma mulher grita no meio da multidão. E acaso ela não é bem-aventurada? Claro que é. Acaso não são bem-aventurados peitos que amamentaram o Filho de Deus? Claro, claro que sim. Mas Jesus tira o foco de Maria agora e direciona o foco a todo o povo. Ele diz, sim, ela é bem-aventurada, mas mais bem-aventurados do que ela são as pessoas que ouvem a minha palavra e a cumprem. Você está ouvindo isso? Jesus foi quem disse isso. Mais bem-aventurados do que ela. Ele não está dizendo que ela não é bem-aventurada. Aquela mulher gritou no meio da multidão, bem-aventurados são os peitos que te amamentaram, a mulher que te deu a luz. Chamando a atenção para Maria. E ele traz isso de volta, ele traz o equilíbrio, e ele diz, sim, ela é bem-aventurada, mas mais bem-aventurados do que ela são vocês. É qualquer um que ouvir a minha palavra e der crédito ao que eu estou pregando, ao que eu estou ensinando. São aqueles que ouvirem a minha palavra e a cumprirem e derem lugar em suas vidas. Jesus, ele não teve início de sua existência no ventre de Maria. Não foi Maria que o formou, o trouxe à tona da existência. Ele passou pelo ventre dela para absorver a condição humana, porque isso era necessário. Do ventre da mulher nascerá um homem que te esmagará a cabeça. Quando ele estava pregando certa vez, e os fariseus estavam ali com aquele olhar recriminativo, Jesus disse a eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia. E eles ficaram escandalizados, mas você não tem nem 50 anos, rapaz, e você está dizendo que antes que Abraão existisse, você já existia? Sim. Ele não nasceu, ele não passou a existir, ele não foi criado a partir do ventre de Maria. Mas ele se esvaziou da sua condição de Deus e pela mão do Espírito Santo foi colocado como uma pequena semente no ventre de uma virgem. Mas antes que Abraão existisse, ele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vivo antes da existência dele, pelos séculos dos séculos dos séculos. Nós notamos claramente o desejo do Senhor em trazer equilíbrio. A forma como as pessoas o encaravam, ou encaram agora. Quem de fato ele é. Quando finalmente ele estava pendurado naquela cruz, cumprindo aquela palavra profética, aquela profecia, aquela revelação de Deus a Adão, a Eva e ao próprio diabo, que do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe mordeu o calcanhar, mas seria esmagada na sua cabeça, iria perder completamente sua autoridade. E ali estava Jesus, cumprindo essa profecia. Como ele mesmo disse, da forma como Moisés ergueu aquela serpente no deserto, importa que eu, o Filho do Homem,
seja erguido entre o céu e a terra, e quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. Eu trarei o pecado, a enfermidade, a doença, as mazelas, as maldições sobre mim. E ele estaria pagando o preço do castigo que nós merecíamos. Por isso Pedro disse, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre ele foi toda maldição, toda enfermidade. O castigo que nós merecíamos e que hoje assim nós vivemos em paz, foi tudo sobre ele, esse castigo. Ele pagou o preço pela nossa redenção. E quando ele estava lá naquela cruz, nada mais compreensível e natural, vemos essa mulher que o gerou, que o amamentou, que o ensinou os primeiros passos, que ouviu suas primeiras palavras, mas que foi guardando no coração todas as profecias, as palavras de Deus para ela. Mas naquele momento de comoção, de pranto, de dor, de agonia, de ver Jesus pendurado naquele madeiro, morrendo, ensanguentado, ela começa a extravasar o sentimento de mãe, e mais uma vez Jesus traz isso ao equilíbrio, e olha para ela e diz, mulher, olha João aí ao seu lado, transfere a ele todo esse seu sentimento de mãe, que eu sei que é natural. Compreenda que eu vim para isso, para morrer por todos vocês, inclusive por Maria. Se Jesus não morresse naquela cruz, ela também não se salvaria, iria para o inferno, como todos nós. Todos nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, não havia solução, não havia meio de salvação. A não ser por intermédio do sangue de Cristo. Ele levou sobre si toda aquela maldição que veio sobre a raça humana pelo pecado de Adão e de Eva. João, Pedro, Paulo, André, Filipe, todos os homens que viveram naquela época, antes deles e depois deles, inclusive Maria, todos nós, precisávamos daquele sangue que ele estava derramando, da vida que ele estava entregando ali, sem nenhum pecado, sem nenhum erro. O salário do pecado é a morte. Quem não tem pecado não pode morrer. Para que ele morresse, era necessário que houvesse pecado sobre ele. Para que ele morresse, o meu pecado, o pecado de Maria, o pecado de João, o pecado da raça humana, foi sobre ele. E ele morreu. Ele disse para João, João, conforte o coração de Maria. Ela está sofrendo, é natural. É compreensível isso. Trate ela como sua mãe, receba esse carinho materno dela. Ela precisa disso. Eu tenho um amor especial por ela. Mas ela não tem a capacidade no momento de discernir e de compreender todos esses fatos. Há um grande ensinamento na vida dessa mulher bem-aventurada, que todas as gerações devem chamá-la de bem-aventurada, devem compreender sua bem-aventurança. Porque quando ela estava noiva, os presentes espalhados na sala, no quarto, tudo pronto para o casamento, surge o anjo Gabriel. E esse arcanjo diz, olha, bem-aventurada você é. Deus tem um plano durante milhares e milhares de anos. Ele tem buscado uma mulher, alguém especial, com um coração especial para gerar seu filho. Deus quer que o seu filho venha nascer através de você. E ela disse, mas como? Isso não é possível, eu ainda não sou casada. O que vão dizer as pessoas? Vão me apedrejar. Vão dizer que eu sou uma adúltera, uma pecadora, uma prostituta, eu vou aparecer com uma barriga enorme. E eu ainda não sou casada, meu casamento vai ser destruído, meus pais vão me rejeitar. O que vai acontecer comigo? Sabe, pensando nas consequências do que poderia vir sobre a vida dela, ela poderia ter dito, olha,
ô Gabriel. Eu compreendo. Agora, tem outra virgem aqui na esquina, na casa aqui, perto aqui. Está muito complicado. Isso para mim, eu tô noiva já. Não faz comigo, não. Procura outra. Tem uma outra virgem ali embaixo, ali, ó. Gera nela, ó, filho de Deus. Mas longe disso, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Que maravilha, não é? Que força, que palavra forte dessa jovem, uma adolescente, vivendo no interior, mas uma serva verdadeira, que disse ao anjo que ela estava pronta a sofrer toda e qualquer consequência, viesse o que viesse, acontecesse o que acontecesse, ela estava pronta para que a vida dela glorificasse ao Senhor e o propósito de Deus se cumprisse. Sabe, Deus hoje continua a ter a mesma vontade, o mesmo desejo. E esse desejo e essa vontade é de que o seu filho seja gerado dentro de nós, de cada um de nós. O seu caráter, a sua personalidade venha a ser gerado dentro de nós. E que nós venhamos crescer e crescer e crescer a cada dia, até que venhamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Que nós venhamos ter, como disse Paulo, a mente de Cristo. Que nós possamos, como disse Paulo, viver, mas não nós mesmos. Mas Cristo viva a sua vida em nós. Sabe, isso tem consequências. Isso traz consequências graves e drásticas na vida das pessoas que têm tudo certinho, tudo já estabelecido, o casamento está marcado, os presentes estão no sofá, eu já tenho todos os meus planos de vida, o curso que eu vou fazer, eu vou criar meus netos, criar meus filhos, eu tenho... Senhor, eu quero ir, eu vou na igreja, eu quero milagre, quero bênção, quero cura, quero prosperidade. Esse negócio de gerar Cristo em mim, de não viver mais eu, mas Cristo viver a sua vida em mim, isso é complexo, isso traz muita renúncia, isso traz muita consequência, meus amigos não vão entender, minha família não vai entender, procura a Virgem ali do lado. E eu continuo frequentando a sinagoga para receber bênçãos e milagres, prosperidade e cura. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Pai. Um exemplo para todos nós. E que nós possamos falar da mesma forma e gerar o Filho de Deus dentro de nós.